Olá, meus amores, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de geografia, né? Hoje, dando continuidade ao assunto, e esse assunto que vocês já leram, que vocês já estudaram por parte, nós vamos continuar aqui falando detalhadamente, certo? Então, esse é o conteúdo disponível no livro de vocês, só que digamos que nós temos aqui um complemento ao que o livro disponibilizou, ao que vocês fizeram a leitura. Portanto, é importante você acompanhar essa aula, você estar atento, você fazer anotações, você registrar aquilo que você não compreendeu, voltar se for preciso e logo após estar tirando dúvidas, tá bom? Então vamos lá. O assunto de hoje é sobre degradação. E para iniciar, nós precisamos saber o que é isso, o que é degradação, né? É uma palavra que não é muito comum ao nosso cotidiano, mas nós vamos entender de que se fala isso, o que é degradação, degradar, certo? É a ação de destruir ou de estragar. Então, vamos lá, compreender que degradação é a ação de destruir ou de estragar algo ou alguma coisa. Mais esclarecidamente, nós falaremos nessa aula sobre o meio ambiente, sobre as matas, sobre a natureza, sobre o nosso espaço no planeta Terra. Então, nós estamos falando aqui da ação de destruir esses espaços, é o que vamos, falar durante a nossa aula. E, portanto, eu trouxe aqui para você a definição de degradação, que é essa ação de destruir o quê? De estragar o quê? Degradação ambiental, nós estamos falando do meio ambiente, que é a deteriorização do meio ambiente através do esgotamento dos recursos como o ar, a água e o solo. O que é isso? Esgotar esses recursos, né? Poluir, contaminar, acabar, né? Esgotar e deixar de existir ali de acordo com o que nós necessitamos. E deixar de existir o ar, como assim, professora? O ar não deixa de existir, mas o ar puro, que é aquele que precisamos para respirar, ele deixa. Por exemplo, nessa imagem aí das queimadas que você está vendo, é impossível, pelo menos eu, que sou cheia de alergia, respirar num ambiente desse com essa fumaça. Então, o ar está presente aí, mas ele não está favorável para a minha respiração, assim como não vai estar para respiração dessas plantas e dos animais que estão aí. Da água, a água pode existir de forma que não esteja acessível para nós, que não esteja apropriada para o nosso consumo, né? Estamos falando de contaminação de água e o solo. O solo é o espaço que é utilizado principalmente para as plantações, para a agricultura, onde retiramos alguns alimentos, ou seja, a maioria dos nossos alimentos, né? Então, o solo ele pode ficar improdutivo, ele pode ficar ruim para o seu objetivo, pode ficar impróprio, né? Então, a destruição de ecossistemas, ecossistema é o conjunto, esse sistema de seres vivos e não vivos que formam o meio ambiente. Destruição dos habitats, ou seja, a casa, o lar dos seres vivos, né? E a extinção da vida selvagem e também a poluição. Então, degradação do ambiente é destruir, é alcançar todos esses fatores que nós precisamos de uma forma negativa, né? Então, é definido como qualquer alteração ou perturbação do ambiente considerada prejudicial ou indesejável, ou seja, qualquer ação, qualquer movimento, qualquer perturbação do ambiente que seja prejudicial aos seres vivos ou até mesmo indesejável, né, para cada um dos seres vivos existentes, né? Então, vamos aprender também sobre as principais formas de degradação. Então, é bem comum em nosso meio e nós, né, deixamos às vezes passar despercebido mas é tudo muito simples e nós precisamos compreender cada uma dessas formas. As queimadas estão em primeiro lugar. As queimadas são praticadas para a preparação do solo. Então, o homem vai lá preparar o plantio, tem muito espinho, muitos matos que cresceram ali. Em vez de arrancar um por um, com o solo seco, difícil de fazer isso,
ele separa um pouco, né? Separa um pouquinho do espaço e queima, né? Então, essa queima para preparar o solo para a agricultura. Mas com a seca, com o vento, facilita o alastramento do fogo nas matas. E aí o fogo se espalha nas matas, que também vão estar com folhas secas nesse preparo, né? A terra para a agricultura, meus amores, é preparado antes das chuvas. Então, é nesse período quente, nesse período seco que estamos vivendo. As terras vão ser preparadas para quando chover, o agricultor depositar no solo as sementes, né? E a terra já vai estar pronta. Então, quando ele vai preparar nesse período que está seco, que está quente, então o vento, né, com tudo isso seco, favorece, facilita, né, que o fogo se espalhe. E muitas vezes eles perdem o controle desse fogo, tornando essas queimadas aí dias e dias, prejudicando vários locais. Suas principais consequências. Quais são as principais consequências que a queimada pode trazer para os seres vivos? Poluição do ar. Poluição do ar, como eu falei já, é a principal consequência das queimadas no meio ambiente. O ar poluído, ele desfavorece tanto aos seres humanos como todos os outros seres vivos que dependem do ar. Então, uma vez que as queimadas poluem o ar, né, o ambiente fica poluído e inviável ou indesejável para os seres vivos. Empobrecimento do solo. Então, as queimadas, mesmo sendo feitas para a preparação do solo, ela empobrece o solo, porque ela queima, né, ela destrói os nutrientes das plantas que iriam ser produzida ali aqueles nutrientes com as folhas, né, com alguns frutos, né, com alguns produtos que são desenvolvidos ali com o decorrer das chuvas, são acumulados. Então, aqueles nutrientes vão queimar, vão desaparecer e vai empobrecer esse solo. Diminuição da biodiversidade. Então, biodiversidade são os diversos seres vivos existentes no espaço e esses seres vivos diminuem também com as queimadas. Mudanças climáticas, que é o que nós percebemos, né? Sabemos que o clima ele não muda assim rapidamente como o tempo que muda todos os dias, mas o clima ao decorrer de vários tempos, de vários anos, ele vai sendo modificado com alguns fatores e as queimadas eles vão favorecer essas mudanças climáticas, né? Então, período muito quente, aqui o clima que era quente pode se tornar ainda mais quente, alguns lugares que não era, com o decorrer do tempo, com essas formas de agredir o meio ambiente, pode estar se tornando, né, um clima que não seja favorável para os habitats e para os seres vivos que lá existem, certo? Então, vamos ver a próxima, que é a poluição. A poluição está presente em todo lugar que a gente passa. O ser humano é campeão em poluição. Ele tem maior facilidade de poluir ruas, praias, rios, né? Matas. Na Floresta do Araripe na Chapada do Araripe, né? Tem várias placas dizendo que é proibido jogar lixo. Porque lá é um ambiente reservado para os seres vivos que lá existem, mas as pessoas vão visitar aquele espaço e não respeitam os seres vivos que estão lá. Então, termina deixando sacolas, deixando copos descartáveis, garrafinha, e isso aí, no decorrer do tempo, vai prejudicar o meio ambiente, o solo e os animais. Então, a poluição pode ser definida como a introdução no meio ambiente de qualquer matéria ou energia que venha a alterar as propriedades físicas, químicas ou biológicas desse meio. Então, todo lixo, tudo que é jogado na natureza vai produzir uma alteração naquele meio, né? Seja qual for ela, vai produzir uma alteração. Vocês estão vendo aí uma imagem do rio poluído, né? Quanto lixo, quantas garrafas que levam anos e anos para ser destruídas, para desaparecer, né? Elas estão sendo jogadas todo dia nos lixos e aí na rua e depois nos rios e aí polui. Os seres vivos que estiverem aí nesse rio, certamente eles sofrerão com essa poluição. O lixo acumulado
gera o acúmulo de outros resíduos que vão prejudicar os seres vivos naquele local. As principais consequências é o comprometimento da saúde dos animais e vegetais que vivem por ali. Então, os animais e os vegetais que estão aí nas margens de um rio desse, poluído ou dentro dele, né, eles serão totalmente prejudicados com a poluição desse espaço. Modificações físico-químicas nas espécies minerais presentes. Então, a água, por exemplo, que é um mineral, né, essencial para a nossa vida, ele será prejudicado, né? Sua água, os lençóis freáticos, os lençóis subterrâneos que tiver perto de um rio desse, toda a água será contaminada por conta desse acúmulo de lixo e aí será totalmente modificada e prejudicar, né, se algum de nós vier a consumir. Muitas fontes de águas doces estão poluídas por causa da ação de poluição do homem. Muitos rios nas grandes cidades estão inadequados para o consumo de água por conta da poluição dos seres humanos. Então, essa é apenas uma imagem de dezenas, centenas de rios poluídos que nós temos no nosso país e no mundo. Né? Por quê? Porque eu e porque você podemos a qualquer momento estar poluindo o espaço sem pensar nas consequências futuras, né? Então, de repente, eu venho, jogo um copinho descartável, não é só um copinho, aí outro vem e joga uma garrafa, só uma garrafa, não vai modificar nada, não vai mudar nada, porque é apenas uma coisinha, um papelzinho de bombom, mas quando acumula tudo, você está vendo aí o resultado da minha e da sua ação, de que pode prejudicar o meio ambiente, os rios, os animais e as plantas ali. Então, com o nosso papelzinho jogado lá no meio da rua, pode ser prejudicial a muitos seres vivos, certo? E por último, sobre essa questão das formas de degradar o meio ambiente, quero falar com vocês sobre o desmatamento. Essas são as principais formas de degradar o meio ambiente, principalmente ocasionada pela ação do homem. O desmatamento é o processo de desaparecimento das florestas causadas pela atividade humana. Então, o desmatamento ele não acontece por outro fator, a não ser pela atividade humana mal intencionada ou intencionada focada em obter lucro. E no Brasil não começou de hoje. No Brasil há muito tempo acontece. Então, nós teríamos maior florestas do mundo, né? Ainda temos boa parte de floresta no nosso país, porém a nossa floresta seria a maior do mundo em relação, né, a tudo isso, as riquezas, a diversidade. Mas o homem ele é ambicioso e por muito tempo ele busca prejudicar o outro ser vivo, né? É apenas uma árvore, continua sendo um ser vivo essencial para mim e para a sua vida, certo? Então, desde muito tempo, o homem ele prejudica a natureza, ele desmata no Brasil em busca de lucro. As principais consequências do desmatamento é o efeito estufa, algo que nós estamos vivendo nesse momento, esse calor infernal, né? Tudo isso que nós estamos vivendo. O aquecimento global, parece que o sol desceu, parece que nós estamos assim numa bola de fogo ao redor do planeta Terra, que está tudo super aquecido. Em todo o tempo, todas as pessoas em todos os lugares reclamando dessa quentura, desse calor, certo? Então, o aquecimento global, o efeito estufa, tem sido causado pela falta das árvores no nosso espaço. A erosão do solo também, porque suas raízes elas sustentam ali o solo e quando elas são retiradas, a água vem e leva aquele solo causando erosão. E a diminuição da biodiversidade. Tem seres vivos que não sobrevivem sem a floresta, fora da floresta. Então, o espaço que é retirado, que é desmatado, que está sendo prejudicado, ele vai diminuir os seres vivos que ali existiam. Ok? Então, desmatamento tem sido um dos processos que muito tem agredido o nosso planeta, o meio ambiente. Quando os portugueses, como eu falei para vocês, que o processo de desmatamento não começou de hoje,
quando os portugueses chegaram ao Brasil, começaram a derrubar o pau-brasil. Pau-brasil é uma árvore nativa do nosso país, com o intuito de quê? De exportá-la, de mandar para fora para obter dinheiro, riquezas e lucro. Essa árvore era encontrada em grande quantidade no litoral brasileiro. Além dela, outras espécies de vegetação foram derrubadas para que se construísse também casas, estabelecimentos comerciais, iniciasse plantações. Então, o espaço desde o início, da colonização, da descoberta do Brasil, da chegada dos portugueses, já começou o desmatamento no Brasil com o quê? Com o pau-brasil, que era completo, nessa parte, nessa região aí do litoral brasileiro e que foi todo devastado com o intuito de exportar madeira e também de construir casas, comércios, para que as pessoas fossem se organizando, habitando os espaços, fossem urbanizando, colocando pessoas naquele lugar, precisava desocupar, algum espaço, E assim você observa essa imagem, onde iniciou, o processo de desmatamento no Brasil, pela exploração dos indígenas, trabalhando os animais tudo aí junto com ele em harmonia, porém tudo assustado porque o seu espaço estava sendo devastado, estava sendo destruído, ok? Então, a vegetação, Por que cuidar das plantas? A gente fala desmatamento, já falei no início, que o desmatamento ele prejudica de várias formas, são vários os fatores que vêm ocasionar prejuízo ao ser humano e aos seres vivos em geral com o desmatamento. E aqui eu quero falar para você por que a vegetação é importante para os seres vivos. Além de tudo isso, percebermos que ela produz alimentos, fornece o nosso alimento, então são vários os fatores que tornam a vegetação importante para mim e para você e nos obriga a cuidar das plantas, a cuidar do ambiente, a cuidar para que não venha a causar prejuízo maior às plantas, às matas, às florestas, a esses espaços naturais com vegetação, para que o prejuízo ele retorne para mim e para você. É ela o quê? As árvores, a vegetação que nos fornece alimentos, sombra e ar puro. Regula o clima e torna a temperatura mais amena. Quanto mais o ser humano devastar as matas, mais problemas climáticos no solo vão surgir. As raízes das plantas protegem o solo dos efeitos nocivos da erosão e evitam o deslizamento de terras decorrentes de pesadas chuvas. Então vejam aí a importância das raízes das matas que nós temos visto nas grandes cidades aí, em São Paulo mesmo, aconteceu um deslizamento de terra, onde matou várias pessoas, onde suas casas foram soterradas, com as pessoas dentro, porque a terra deslizou, houve o desabamento. É essa questão de destruir a paisagem, a vegetação que protegia aquele local, ela foi devastada, ela foi destruída e aí a terra ficou solta, em vez das raízes estarem sustentando aquelas terras das matas, Então, a terra foi ficando solta porque tinha a proteção dessas raízes que foram retiradas, onde houve desmatamento ao redor para a construção dessas próprias casas. Ou seja, o homem destruiu o ambiente, construiu sua casa e depois a própria natureza, devastou tudo aquilo com o deslizamento de terra, soterrando várias casas. Então, é importante cuidarmos da vegetação, porque a vegetação é importante para todos os seres vivos, certo? Além de tudo isso, as atividades industriais é uma das principais causadoras de poluição das águas, Então, a indústria só funciona com a água, Mas os donos das indústrias querem lucrar e com isso eles não querem gastar com os esgotos apropriados, colocando as águas, os esgotos das indústrias com os produtos tóxicos nos locais mais afastados. Eles despejam simplesmente no esgoto, no rio, onde estiver mais próximo. E aí tem causado vários prejuízos, Atividade industrial hoje, as indústrias só crescem no nosso país, isso é importante, isso é bom para a economia,
É bom, né? Lucro, para obter lucro, mas o prejuízo ambiental tem sido grande. Isso porque grandes indústrias despejam seus resíduos tóxicos em rios, né? Assim prejudicando o ecossistema e tornando a água imprópria para o consumo. Então, a água é um recurso natural indispensável à existência da vida. E nós sabemos que cada dia esse recurso está diminuindo, porque uma boa quantidade da água existente no planeta, ela está nos oceanos e mares, imprópria para o consumo. Outra quantidade está congelada nas geleiras, imprópria para o consumo. E aquilo que nós temos nos rios, né, nas lagoas, nos rios subterrâneos, estão sendo poluídos pela ação do homem, em busca de facilitar, de economizar, de poupar o seu dinheiro. Ele tem poluído o meio ambiente, em consequência poluído principalmente os rios, né, uma vez que as indústrias têm crescido e essas indústrias, até grandes indústrias, têm jogado seus lixos químicos, né, seu esgoto químico dentro dos rios, contaminando assim, prejudicando as águas e deixando impróprio para o nosso consumo. Os agrotóxicos também são outros produtos, né, que comprometem, né, que podem poluir, né, o solo, pode poluir os alimentos, né. Então, os agrotóxicos são outros causadores de poluição. Apesar dos benefícios para a agricultura, benefícios para o produtor, que quando ele utiliza o agrotóxico, as pragas, os insetos não vão se aproximar e com isso ele vai produzir maior quantidade e qualidade aparentemente do produto. Os agrotóxicos são extremamente nocivos para os seres vivos e pode desencadear a poluição da água, do solo e até do ar. Né? Os agrotóxicos escorrem pelos rios, impregnam o solo e chegam às águas subterrâneas. Então, a água que nós consumimos não é essa água que fica na superfície dos rios, é a água que vem de baixo, né, dos lençóis subterrâneos, dos rios que passam abaixo de onde nós pisamos. Então, o agrotóxico ele pode escorrer a ponto de chegar a essas águas subterrâneas e contaminar. O mesmo vale para o ar, os seres vivos que estão ao seu redor. Então, assim, se alguém vai utilizar o agrotóxico na plantação, ele vai com máscara, ele vai com roupa apropriada, porque ele não pode estar sentindo aquele cheiro. Mas ele está jogando diretamente no alimento, certo? Que em pequena quantidade vai ficar lá distribuído, né? Dissolvido com água e tudo, mas com o consumo dos produtos ao longo do tempo, por isso que eu sempre bato nessa tecla com vocês, nós devemos consumir o máximo de alimentos que sejam naturais, que sejam produzidos, sejam frutos de época, produzidos sem o uso de fertilizantes e de agrotóxicos, o máximo que a gente puder. A gente não pode 100%, mas aquilo que puder ao nosso alcance, nós diminuímos esse consumo de produtos com agrotóxicos, certo? Então, pode contaminar, escorrer por rios, né, contaminar. A poluição do ar, né, além das indústrias que poluem o ar quando emitem gases sem uso de filtros em seus chaminés, os automóveis das grandes cidades geram poluição. Quanto mais veículos e máquinas movidas a combustão de gasolina, mais danos causa a atmosfera. Mais o ar vai ficar poluído. Você observe como é diferente respirar no espaço ali do Colégio Esperança e respirar no centro de Juazeiro. Então você vê como o ar está pesado, você sente a diferença do ar poluído cheio dessa fumaça, da combustão, da queima do combustível, né, no centro de Juazeiro, cheio de automóvel em movimento, e a diferença do nosso espaço ali, por exemplo, do espaço de recreação do Colégio Esperança, onde você sente o ar mais puro por conta da presença das árvores e por pouca queima de combustível ao redor daquele espaço, por estar reservado, né? Se você parar aqui na avenida já sente também essa queima de combustível, a poluição do ar. É invisível, mas você sente o peso quando você vai respirar. E por último, vamos falar de lixo, encerrando nosso conteúdo de hoje, nossa aula de hoje. Quero finalizar para você dando um alerta sobre o lixo, né?
O lixo é tudo aquilo que não queremos, ou seja, tudo aquilo que é descartado. As indústrias produzem muito lixo, mas nossas casas também produzem. Então, o que devemos fazer? Nós temos aí o lixo orgânico, que são restos de alimentos, de frutas, de verduras, de folhas, e o lixo, inorgânico, que são vidros, papel, metal, são geralmente as embalagens que nós consumimos, dos produtos que nós consumimos. Então, separar esse lixo é importante. Se você tiver uma vasilha para colocar esse lixo orgânico e transformar ele em adubo orgânico, se você tem uma planta perto da sua casa, no seu quintal, no seu jardim, você pode estar produzindo esse adubo orgânico, utilizando esses restos de comidas, cascas de fruta, para que seja beneficiada com ele. E o lixo, inorgânico, você pode estar separando para reciclagem, para que seja prejudicial da menor forma possível, possa prejudicar o nosso meio ambiente. Uma vez que produzimos grande quantidade de lixo, porque consumimos muito e nós usamos muitas coisas que são descartadas. Dê prioridade também para alimentos que não sejam descartados. Reutilize objetos, como já falei das sacolas, reutilize sacolas, evite o máximo essa questão de lixo inorgânico, porque só vai gerar prejuízo ao nosso planeta, ao nosso meio ambiente e, consequência disso tudo, prejuízo para nós mesmos. Então, meus amores, deixarei atividades para vocês sobre essa aula na plataforma. Um beijo no coração de cada um, certo? Até a próxima aula. Beijo!